Tat Sat. Então, o Natya Shastra, ele fala várias coisas, ele trata de vários assuntos, e um dos assuntos muito interessantes e relevantes que ele fala é sobre os artistas. Ele conta que os artistas, na verdade, eles eram grandes sábios, eram deuses, eram pessoas muito importantes e muito elevadas, e foram pessoas que foram se degradando através, inclusive, da própria arte. E essas pessoas, elas foram então amaldiçoadas a virem para a Terra, e na Terra elas iam viver aí sim novamente com uma posição elevada entre os seres humanos, e aí seria uma maneira delas se redimirem do erro que elas tinham cometido, e elas poderiam voltar então para a posição celestial que elas sempre ocuparam. Então, essas pessoas, esses artistas, eles se ocuparam em Natya, né? Mas eles têm que ter determinadas características, os artistas que foram perpetuando a arte. A princípio eles eram esses seres que vieram para a Terra, eles se misturaram com as outras pessoas, com os seres humanos normais, tiveram filhos, foram gerando progenie, dessa maneira foram também fazendo discípulos e foram espalhando a arte pelo planeta. E aí o Natya Shastra fala que tipo de pessoa que pode ser um artista. E aí ele vai falar dessa questão da posição da arte como um conhecimento divino. Isso não é colocado em momento nenhum em dúvida no Natya Shastra, ou dado outras possibilidades, não. Fica bem claro o tempo todo que a arte é algo divino, é algo vindo dos deuses, e o objetivo da arte sempre foi o de elevar as pessoas, tanto quem pratica quanto quem assiste. Então é considerado arte no Natya Shastra, a gente pode dizer assim, aquela arte clássica, né, que a gente chama, a arte que serve para elevar as pessoas, seja lá o ponto em que elas estiverem. A arte também serve como entretenimento, isso não é visto como um problema, o entretenimento, a diversão, o prazer é visto como uma coisa boa dentro da cultura indiana de uma maneira geral, e dentro da arte, dentro do Natya Shastra, mas não é qualquer tipo de entretenimento, não é um entretenimento que vai fazer, por exemplo, a pessoa se degradar, porque isso inclusive foi o que causou todo o problema e a queda dos artistas desse reino celestial. Então a arte, ela tem que fazer a pessoa se elevar, sempre. Então tem alguns assuntos que ela vai tratar que podem ser assuntos do dia a dia, podem ser assuntos que são ali contemporâneos, questões políticas e etc., mas ela também trata sempre de assuntos muito transcendentais, filosóficos e etc. Então, o artista, antes de mais nada, como esse conhecimento, eu disse, ele é um conhecimento das escrituras, a gente tem que entender como que o conhecimento das escrituras ele é entendido e aplicado. Então, se você vai entender um determinado texto, como o Natya Shastra, você precisa entender o contexto primeiro. As escrituras indianas, elas mesmas já dão a maneira pela qual elas podem ser compreendidas. E elas são compreendidas por um tripé que a gente chama Guru, Sadhu e Shastra. O mestre, ou os mestres, as pessoas que praticam e as escrituras. O Guru é o mestre, o Sadhu são aquelas pessoas que praticam e já estão ali avançando naquele conhecimento, e o Shastra é a escritura. Então é considerado que não tem como você entender uma escritura sem esses outros dois elementos. Por isso a gente sempre aprende a dança e qualquer arte através de um guru e não sozinho. Isso é um ponto essencial dentro do Natya Shastra e das escrituras de uma maneira geral. Então a pessoa, ela tem um sadhana, ela tem uma prática que é considerada espiritual, diária, na qual ela vai praticar aquele conhecimento, e dessa maneira ela pode chegar ao ponto central daquele conhecimento, ela pode realmente avançar e se aprofundar naquele conhecimento. O artista não é diferente, a gente sabe que mesmo tecnicamente falando, para um artista ficar bom naquilo que ele faz, ele precisa ter uma prática constante e profunda. Então o Natya Shastra ele traz isso também, e ele vai moldar essa prática, não só o corpo, por exemplo, do dançarino ou a técnica ali do músico e tudo, mas também enquanto um ser. E esse artista, então, ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade, porque o conhecimento que é passado filosófico, escritural, religioso, espiritual, que é passado nas escrituras, como os Vedas, que são os livros de conhecimento da Índia,
Dentro do Natya Shastra, todo esse conhecimento ele é resumido, digamos assim, ou ele é colocado de uma maneira concisa dentro do Natya Shastra para que ele possa ser passado para as pessoas de uma maneira que seja agradável. Porque nessa era em que a gente vive, as pessoas não têm muito interesse em filosofia, em espiritualidade, mas elas têm interesse em entretenimento. Todo mundo gosta de se entreter. Então o Natya Shastra foi uma maneira que as divindades encontraram, segundo o próprio Natya Shastra, de passar esse conhecimento espiritual e filosófico para as pessoas de uma maneira que fosse agradável, que fosse bela, que fosse atrair as pessoas de todos os tipos, de todas as classes. Então por aí a gente já vê que a arte, ela realmente tem um papel e ela tem determinados assuntos, determinados contextos, que seria esse de passar esse conhecimento. E você só pode passar um conhecimento que você tem. E esse conhecimento, então, que você tem, ele tem que ser não simplesmente um conhecimento teórico, mas algo que faz parte da sua vida, que já se tornou, quando você pensa em conhecimento teórico só, e quando você pensa na sabedoria de uma pessoa que tem esse conhecimento na prática da sua vida, essa é a diferença que a gente encontra do Natya Shastra, do que o Natya Shastra prega, por exemplo, e do que a gente pode encontrar em outros lugares. O Natya Shastra ele prega que a pessoa tem que ter esse conhecimento prático na vida dela. Então o artista ele tem que se tornar um sábio, ele tem que se comportar como esse ser divino que está aqui para poder transmitir esse conhecimento para elevar a sociedade humana.